Sejam bem-vindos ao Caras em Hollywood. Estamos no ar. E é daqui de Hollywood que eu tô falando com vocês, direto do tapete azul do novo filme O Telefone Preto 2. Oi, Brasil. Eu sou Damian Bichir. Meu personagem, o Mando, é um homem honesto. And he said, I've got a really good idea for a sequel. I said, lay it on me. And when I got the phone, I was like, it's gonna be good. E vocês são zero quiet, né, gente? Imagina. E na comédia, você tem que subir um pouquinho, né? Conhece esse cartaz? Lembra dele? Pois é, não vem uma música na cabeça? 50 anos do filme Tubarão. A exposição reúne mais de 200 peças vindas de acervos e colecionadores de todo o mundo. Mais um Festival do Rio marcando presença aqui na cidade maravilhosa. E esse ano, a Premier Brasil, que representa o cinema nacional, reúne o maior número de longas da história do evento. Gente, hoje o nosso convidado é o produtor Pietro Kraus. Seja bem-vindo ao Caras em Hollywood. É um prazer ter você aqui. Para quem não conhece, o Pietro é produtor de cinema em Hollywood. Não é isso? Conta um pouco da tua história pra gente. Maravilha. Então, eu acabei indo para Hollywood em 2021, início de 2021, gravar um documentário sobre a história do Walt Disney. E lá acabei conhecendo muitas pessoas, acabei conhecendo o líder global da The Walt Disney Company na época, que é o Claudemir, brasileiro, inclusive, comandou a Disney por 15 anos. E ele acabou abrindo muitas portas para mim. Walt Disney contou histórias que fizeram parte da nossa infância e fazem parte da nossa vida até hoje. Com essas histórias, ele construiu seu legado. Aconteceu mais ou menos assim, a gente começou a produzir esse documentário de uma maneira muito amadora, recursos próprios e tal. Aí chegou um e-mail pra mim, de um cara que trabalhou na Disney. Eu fiquei meio nervoso na época, porque eu pensei, o cara vai cancelar o documentário, né, já era. E ele marcou uma call comigo e falou que trabalhou na Disney por 15 anos e dentro da Disney, os funcionários eles precisam saber toda a história da companhia, inclusive como que ele começou a produzir filmes, dirigir. E aí ele falou, cara, eu consigo te abrir as portas aqui, desde que essa obra seja inspirada nos livros dele, do Disney Institute na época, Sim. Que é a escola que os funcionários passam para trabalhar na Disney. Cara, é impressionante pensar que o Walt Disney foi capaz de criar uma empresa que hoje vale no mercado 320 bilhões de dólares. Um grande homem sempre cria algo para ser maior do que ele. A gente foi para Chicago, ele nasceu lá, foi muito rápido, a gente pousou em Chicago, gravou e depois de 2 horas a gente pegou o trem que vai para Marceline. A Disney é Marceline. A rua principal de Marceline é a rua dos parques, aquela rua principal. Os prédios, construções são inspiradas na Main Street de Marceline. When Walt Disney first arrived in Marceline, he was 4.5 years old. And he stepped off the train right outside the building where we are now. And he said from the moment he stepped off that train, he knew there was something special. And later he would say it was in Marceline he found that magic of his life. Adivinha em qual cidade ele se inspirou para vários dos filmes e das atrações dentro dos parques pelo mundo? Exatamente Marceline. Você pegar os temas dos filmes do Walt Disney, tem muito a ver com essa parte de uma fazenda, de um sítio. Outra coisa que ele levou de Marceline para os seus parques foi o show de fogos. Walt lembra que todo dia 4 de julho, a cidade se reunia para ver uma comemoração com fogos de artifício, celebrando o Dia da Independência dos Estados Unidos. Então, todos os dias, antes de encerrar as atrações do parque, é realizado um show de fogos para fechar o dia com um grande final. O sítio dele, que ele foi criado, é o sítio dos Anões da Branca de Neve. Então você tá lá, você consegue ver, tipo, eu tô num filme do Disney. Eles mudaram para Marceline, que era uma cidade boa para eles morarem. É calmo e tinha uma fazenda lá. E lá eles podiam crescer. Sim. E conta pra gente um pouco do que se abriu, então, a partir disso, do seu trabalho, de outras. Então, esse documentário, como ele foi o primeiro documentário que eu fiz, eu não sabia nada. Eu não sabia como produzir, não sabia dirigir. Então, o que eu fiz? Eu fui no Instituto de Cinema e conversei com o Steven Field, que era o presidente de lá. E ele adorou, queria fazer junto. E aí,
Aí ele começou a me dar aulas de produção, como que captava verba, como que pensa nesse documentário, estrutura, contrata time. Eu comecei a fazer de uma forma amadora naquela época e acabou que deu tudo certo. A gente lançou no cinema do Cidade Jardim, aqui em São Paulo. O Walt Disney transformou o cinema e como a gente entende cinema moderno, contemporâneo, né? A Disney é essa aventura que a gente tem dentro da gente. Walt Disney changed my life forever. Se eu tivesse que definir o Walt Disney em uma palavra, eu diria visionário. Palavra melhor para definir a Disney não existe. Era impossível que desenhos animados tivessem som. Era impossível que animações tivessem cor. Era impossível que parques de diversão pudessem ser curtidos tanto por adultos e crianças. Mas, para o Walt Disney, era divertido fazer o impossível. E apesar de ter dado os primeiros passos na criação do que viria a ser a maior empresa de entretenimento do mundo, Walt gostaria de ser lembrado por algo simples. Um certo dia, perguntaram para ele como que ele gostaria de ser lembrado. Ele respondeu: eu sou um contador de histórias. De todas as coisas que eu fiz, eu gostaria de ser lembrado como um contador de histórias. E logo em seguida veio uma proposta para eu ir para Los Angeles de vez, que foi pro filme Stronghold, que está na Amazon Prime. Ele é um filme de ficção. Acho que ele estreou ano passado, porque ele rodou festival por um ano, né? E esse foi o primeiro filme como produtor em Hollywood que eu acabei pegando. Foi Profissional. Stronghold. Profissional. Foi Stronghold. E aí, depois disso, logo em seguida, eu queria produzir outro documentário, aí eu fiz o Money ID. Money is trust. It's made of trust. So the coins were enormous. They're this size or bigger, right? And that's an obvious inconvenience. E eu lembro que o Steven, naquela época, ele falou assim, para você produzir um documentário, um filme, você precisa compreender sociologia e psicologia, porque o cinema e a música é um reflexo do que a sociedade está passando agora. Então, se a sociedade está num momento muito triste, o que vai bombar são filmes tristes, são músicas tristes. O cinema é o espelho da sociedade, né? É o espelho da sociedade. É como música, a mesma coisa. Money and sociality are co-constitutive of each other. It's maybe the only story that all humans believe. Not all humans believe in God, not all humans believe in the nation or in whatever, but everybody believes in money. That's amazing. E o nosso programa tem uma estrela em Hollywood, que é a nossa Cleide Clock, que Pietro conhece, né? Maravilhosa. Tudo bem. É a nossa Cleidinha, que é amiga de Tom Cruise, de Julia Roberts. Vamos falar com ela então? Sim. Cleide Clock, minha amiga, como é que estão as coisas aí em Hollywood? Qual é a novidade que você traz hoje? Olá, Lívia, Leandro e a todos que nos assistem aí no Brasil, no nosso Caras em Hollywood. E é daqui de Hollywood que eu tô falando com vocês, direto do tapete azul do novo filme O Telefone Preto 2. Vocês lembram do primeiro? Um filme cheio de tensão psicológica. Sobre um menino de 13 anos que é sequestrado. Would you like to see a magic trick? E no cativeiro recebe ligações de vítimas anteriores através de um telefone desconectado. O grande vilão, Not since I was a kid. Ethan Hawke. E precisamos dizer que o filme foi um grande sucesso. Custou 18 milhões de dólares e arrecadou em bilheteria 161 milhões de dólares. Hi, Brazil. You did the first movie, and now this one here. How you can compare both? This is a much bigger, more expansive film that takes you to more directly horrific places. You know, the first movie was very much a contained supernatural thriller. This is a proper horror movie. Have you heard of The Grabber?
and it's very much a character piece, and it's set mostly in a basement and then in a family's house. This time we go out of that, and we're playing around not only at a camp in winter, but also in dream space, and we're playing in a whole other dimension that we were playing around with before, doing a lot of playing around with a lot of cool, fun, weird, psychedelic visuals, and just having a good time with that. We hope it might even be scarier, so let's fingers crossed. I play a character called Hope. I can't say very much about Hope, but I guess I'll just say she is her name. She's a total beacon of light, and I really, really have loved playing her very much. I think for me, it's about the performances. I'm excited for people to see the performances, like Madeline McGraw and Mason Thames, and everyone is just so, they're so talented, and Ethan, of course. It's an incredible cast, so I'm excited about that. Oi, Brasil. Eu sou da Miami Cheer. Meu personagem, o Mando, é homem honesto, sincero, valiente, que vai até o fim para conseguir justiça. It's always dangerous to make a sequel because if it's not good, you can ruin the first one. But the director's really brilliant, great director. And he called me once. I was literally about to get in a plane, and he called me, and he said, "I've got a really good idea for a sequel." I was like, "Lay it on me." And when I got the phone, I was like, "It's going to be good." How was to you to act with a mask all the time? I don't know. I try to think of it like Greek theater. When I was younger, I took this acting class where they would make you wear these masks, and you'd have to do. It was all with body movement and speech, and it was hypnotizing. So when they first approached me with this, I was kind of into the idea. It's time to find out. Do terror da ficção para o horror da vida real. Queria falar com vocês agora sobre uma série brasileira que é A Mulher da Casa Abandonada, que já está na plataforma do Prime Video aí no Brasil e que teve uma sessão especial aqui nos Estados Unidos, porque boa parte dessa história se passa aqui nos Estados Unidos. E mais, essa história que envolve brasileiros ajudou a mudar as leis sobre tráfico de pessoas aqui nos Estados Unidos. E eu conversei com a diretora da série, Kátia Lund, que deu detalhes sobre essa história e também falou de Cidade de Deus. Sabia que é o único filme brasileiro que aparece na lista do jornal The New York Times como os melhores do século? Olha só a entrevista. Esse crime de escravidão aconteceu aqui. E não é lá longe, né? É quase do lado de Washington. Então, pegou muito perto das pessoas, né? Eu acho que impactou mesmo. E nem a Hilda sabia que ela tinha mudado a lei aqui nos Estados Unidos? Não, porque ela tinha participado do julgamento federal criminal, mas ninguém nunca explicou para ela a importância e a consequência do julgamento que ela participou, né? E como que foi assistir com ela essa série? O que você acha? Como que tocou nela essa série, vendo a história dela passando por aí? Olha, eu acho que ela foi muito forte. Ela estava cercada de amigas assistindo. Eu tinha muito medo, né, de como ela ia reagir. Ela ficou bem seriona assim. E quando acabou, ela falou assim: "Nossa, eu falei melhor do que eu mesma, né?" Então eu acho que ela ficou muito orgulhosa e eu fiquei feliz por isso, né? E você acha que, de alguma maneira, ela revendo o que ela passou, também ajuda na cura disso tudo? Eu acho que sim, porque ela falou para mim no final das filmagens, ela falou assim: "Kátia, eu tinha um disco quebrado no peito. E agora eu já contei, eu posso esquecer, posso passar adiante." Então acho que foi bom para ela também. E como que foi esse desafio de transformar um podcast que fez tanto sucesso no Brasil em imagens, em uma série para TV? Ah, foi incrível, né? Porque a gente pensou, nossa, como é que a gente vai superar um podcast? A gente não dá para repetir, né? Também o podcast era muito uma conversa com vizinhos, meio fofoca. E quem é ela? O que você acha? Tarará. Então a gente foi além, né? A sorte é que a gente encontrou a Hilda, encontramos o FBI, o agente do FBI, encontramos o pessoal, os advogados que estavam envolvidos na lei, então, e a gente falou com os vizinhos,
os médicos, e a gente conseguiu ir além do podcast. Então, só para finalizar mesmo, por que você acha que as pessoas gostam tanto de True Crime? Tem essa atração grande, né? Eu acho que é que nem filme de terror, assim, que eu sempre me perguntava, porque eu morro de medo de filme de terror. Eu não consigo assistir, mas meninos de 14 anos gostam de ver. Por quê? Porque eles têm medo. Então, quando você assiste um filme, você começa a saber como lidar com medo, né? E o True Crime, ele lida muito com a doença humana, né? E a gente está vivendo uma época de muita doença mental, psicológica, assim, de ansiedade, eu acho. Então, aí a gente começa a querer entender essa maldade que está dentro da gente, né? Então a gente lida com isso de uma forma mais segura, que é no cinema. Você quer que aproveitar de mim para fazer sofrer tanto assim? A geladeira era trancada com cadeado? Não. O FBI constatou isso, tem documentação, tem inclusive imagem. Isso daí foi inventado, entendeu? Agora, olha só onde é que eu tô. Esse é o Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, também conhecido como Museu do Oscar. Aliás, quem passar por aqui, por Los Angeles, tem que vir visitar esse museu que é maravilhoso. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora, olha só um spoiler. Conhece esse cartaz? Lembra dele? Pois é, não vem uma música na cabeça? 50 anos do filme Tubarão, filme que mudou a história do cinema, a história de Hollywood, e essa exposição que eu vou mostrar agora está mais do que especial. Vamos lá? Já na entrada, a sensação é de mergulhar direto nas águas de Tubarão. O som do mar, as luzes azuis e as relíquias do set recriam a atmosfera do clássico. Lançado em 1975, Tubarão não foi apenas um sucesso de bilheteria, foi um divisor de águas na história do cinema. Dirigido por um jovem Steven Spielberg, de apenas 26 anos, o filme inaugurou o conceito de blockbuster, os grandes lançamentos de verão, que a partir daí começaram a lotar salas de cinema. Marcou o início da cultura dos filmes-evento em Hollywood. A exposição reúne mais de 200 peças vindas de acervos e colecionadores de todo o mundo, incluindo figurinos, fotos de bastidores, roteiro original, peças de filmagens, partituras e partes do lendário Tubarão Mecânico. Cada sala recria um pedaço do set, revelando os bastidores, os desafios e as invenções que transformaram o medo em arte. E a gente pode até reproduzir aqui aquela cena icônica. Mais do que um suspense sobre um tubarão assassino, o filme foi uma aula de tensão, criatividade e superação. As limitações técnicas da época e o mau funcionamento do Tubarão Mecânico obrigaram Spielberg a sugerir o perigo mais do que mostrá-lo, criando uma das atmosferas mais aterrorizantes da sétima arte. Durante a cerimônia de abertura da exposição, Spielberg relembrou o desafio que foi fazer esse filme. Contou que há 50 anos não se sentia preparado para dirigir essa superprodução e que chegou a achar que sua carreira terminaria ali. As filmagens enfrentaram tempestades, atrasos, problemas mecânicos e exaustão da equipe. Foram 158 dias de filmagens. Para Spielberg, Tubarão nasceu de um filme sobre pessoas. É a história de personagens tentando sobreviver muito mais do que sobre um monstro. The film certainly cost me a pound of flesh, but gave me a ton of career. And the success of the movie gave me a chance to make any movie I wanted to make after that. And Close Encounters of the Third Kind, which I made after Jaws, would not have been made had Jaws not been successful, because nobody wanted to make it even before Jaws. And the second Jaws came out, everybody wanted to make my UFO movie. and so it really gave me a career, which I'll never forget. And I'll never forget my lawyer and his sense of humor allowing me to call the shark after him, Bruce Raymer. De vilão dos mares à estrela de Hollywood, Bruce conquistou seu lugar como um dos grandes ícones da cultura pop. Na abertura da exposição, Spielberg se emocionou com a orquestra ao vivo, tocando as trilhas que marcaram uma geração. Um tributo vibrante a um clássico que completa meio século
ainda cheio de fôlego. Antes de me despedir aqui da exposição, eu quero mostrar para vocês quem é o mascote do Museu do Oscar. Olha o Bruce lá, pendurado, recebendo todos os visitantes. Leandro aqui do meu lado, Pietro com a gente, Pipoquinha e Oki. A gente vai pro comercial e volta já. Estamos de volta com Caras em Hollywood, hoje com Pietro, que é produtor em Hollywood. Eu fico pensando assim, eu sou uma carioca em São Paulo, me sinto uma forasteira muitas vezes. As pessoas às vezes não entendem pequenas coisas, por exemplo, que é big, não é pique, por exemplo. E bolacha? Que é biscoito. É biscoito ou bolacha? Não, bolacha. Mas falando sério, tá vendo? Como é você estar lá, um brasileiro nos Estados Unidos, trabalhando numa terra que a gente sabe que é do cinema, tem preconceito, foi difícil, teve resistência? Depende, por quê? Hollywood é uma terra que tem muito brasileiro também, latino, cubano, mexicano, então você até se sente em casa, mas obviamente não é como estar aqui em São Paulo, no Rio, aqui é a nossa casa de fato. Então uma coisa que eu brinco bastante, eu estava conversando com um amigo meu lá esses dias, ele falou, nada melhor do que você falar a sua língua nativa, você trocar ideia, você conversar de fato em português, é uma coisa que cansa você ficar o dia inteiro só falando com gringos, inglês, na terra deles. A gente, querendo ou não, é um estrangeiro lá. Né? Aqui a gente está na nossa casa, conversando na nossa língua, então o que eu mais sinto falta é ter essa conversa sincera em português. E Pietro, aqui no Brasil você tem projetos também? Pensa em fazer algumas coisas? Eu tenho um projeto atualmente com o David Sherman, não sei se vocês conhecem ele, mas tá em sigilo por enquanto. Né? Mas é uma produção Brasil, Estados Unidos, deve ser gravado só em 2027, vai demorar um pouco. Vai ser feito aqui ou lá? Vai ser feito na França, São Paulo e Los Angeles. Vai ser feito nos três ali. Qual é a diferença entre produzir um documentário e produzir um filme que é entretenimento, né? Totalmente cinematográfico? É mais equipe. A equipe muda bastante, porque existem diretores de fotografia de documentários e os diretores de fotografia de time, diretores de documentário, diretores de filme, isso muda bastante. Mas na questão de produção, os investidores eles querem o dinheiro de volta. Então, sempre quando eu vendo um projeto, eu sempre enfio mais uns 3, 4, que é para bancar, né? A gente sempre divide em 5 projetos ou mais, né? Quando você está falando de uma Disney, por exemplo, eles têm lá 40 filmes em produção. Eu trabalho com 5, que são 2 filmes que eu chamo de lucro, filme que vai dar lucro, que é documentário, por exemplo. Documentário vai dar lucro, é muito barato, vende muito fácil. No Brasil, filme de comédia, nos Estados Unidos, terror. Então você tem os nichos que você sabe que vai ser muito barato de produzir e que vai dar muito lucro. Estados Unidos é terror, terror volta... Por que dá tanto... Comunidade, cara. Existem plataformas de streaming só de terror, o pessoal que gosta de terror vai em cinema. E a gente é da comédia, 100%. 100%. Sei por que a gente é da comédia. Então, quando eu tô produzindo filme, eu posso colocar uma comédia feita no Brasil, um terror feito lá, e isso vende, né? Porque retorna essa grana. Um dos filmes eu chamo de aposta planejada, mas que o pessoal chama de filme de prejuízo, mas quando você vai mostrar para os investidores é feio essa palavra, que são filmes que vão dar prestígio, que vão te levar para festivais. Porque normalmente um filme que vai para um Oscar, ele é muito difícil de dar lucro, porque a campanha é muito cara. Pra você chegar lá, é muito caro. O pessoal acha que é só você fazer um filme bom que você chega lá. Colocar no Instagram. Não, é muito difícil, custa muito caro, você tem que mostrar para os votantes que o seu filme existe de fato. E isso é muito caro, porque tem votante no mundo inteiro. Então, isso que é muito caro. Mas você tem muitas conexões. Você conhece produtores, atores, diretores. Então, são apostas planejadas que ajudam a financiar esses outros filmes. E tem... filmes de lucro e os filmes empate. Eles são filmes que estão entre essas apostas e os filmes de lucro, mas que eles são para colocar a gente em festivais menores,
como por exemplo o Beverly Hills Film Festival, que é um festival de Beverly Hills. Ele não é um Cannes, por exemplo, mas ele é um festival que os produtores de uma Netflix, de uma Amazon Prime, eles estão presentes, eles querem ver os filmes que estão lá, e o que chama a atenção deles é quanto custou esse filme e quanto que ele parece que custou. Então, às vezes, tem um filme que custou $200 mil, mas parece que ele custou 1 milhão, 2 milhões. Isso é super interessante, que mostra que aquele produtor conseguiu, com $200 mil, parecer um filme de 1 milhão. Então, se esse cara pega 10 milhões, ele vai conseguir fazer um filme que pareceu de 100 milhões. Sabe? Pietro, como é que você tem visto esse cenário do nosso cinema, né? A gente está com o cinema bombando. A gente trouxe aqui o Vinícius de Oliveira, ele vinha falando isso com a gente, quantos filmes, quantas possibilidades do Oscar e de outros festivais. Como é que você está vendo isso? E como é que o cinema brasileiro é visto lá fora? A questão do cinema brasileiro lá fora é bem visto, porém a gente tem a barreira idioma ainda, né? Então, infelizmente é muito grande, porque os americanos, eles não aceitam filmes dublados, eles acham estranho, né? O que pra gente é super normal, a gente vê filme que é dublado desde criança, eles não. Então pra eles é muito estranho isso ainda, é muito cult, né? O que pra gente é ver um filme coreano, pra eles é ver um filme brasileiro, sabe? Mas tá crescendo bastante, ainda mais com Walter Salles, Mendonça vindo com a gente agora, que espero que concorra ao Oscar, que ganhe vários prêmios. A gente tá começando a ganhar espaço. Por isso que a gente está fazendo um programa de cinema. Né? Para divulgar o cinema. E aproveitando que o Pietro tem quantos anos, Pietro? Você falou? 23? 23? A gente vai chamar o nosso quadro dos críticos da geração Z, né, Lívia? Vamos lá. É a hora do Crítico Z. Esse filmaço acabou de voltar para os streamers e é obrigatório para todo fã de ficção científica. Imagina que uma nave alienígena chega no planeta Terra, mas ao invés de querer dominar o mundo, eles chegaram para pedir ajuda porque eles estão todos ferrados e só querem voltar para casa. Como não tem como eles voltarem para casa, o governo resolve colocá-los numa região muito pobre chamada Distrito 9, onde eles basicamente vivem situações muito precárias aqui na Terra. Anos se passam e a administração do distrito vai para uma empresa privada que quer estudar a tecnologia dos aliens, mas como só os aliens conseguem ativar, a empresa quer realocá-los para o Distrito 10. O problema é que quando os humanos vão lá para ajudar os aliens na realocação, um dos humanos acaba sendo curioso demais e é infectado com uma substância que começa a transformá-lo num híbrido de humano com alienígena. Eu só vou falar isso para não contar muito, mas esse aqui é um filmaço, um dos melhores filmes de ficção científica dos últimos anos. A trama dela é totalmente diferente dos outros filmes desse tipo, o subtexto do filme é muito bom e além do roteiro, o diferencial é que o filme é gravado como se fosse um documentário. Então tudo que estamos acompanhando parece que de fato está acontecendo. Se você tá triste porque o verão que mudou a minha vida terminou e você precisa de uma nova obsessão, pode ficar tranquilo que hoje eu te falo dela. Esse filme que eu tô falando é Se Não Fosse Você, que também é uma adaptação literária e é da mesma autora do best-seller É Assim Que Acaba. Sim, a Colleen Hoover. A Colleen já teve mais de 50 milhões de livros vendidos pelo mundo, isso sem falar do enorme sucesso nas redes sociais. Bom, no filme a gente acompanha a história de mãe e filha, conforme elas lidam com as consequências devastadoras de um trágico acidente que mudou as suas vidas. Essa não é a primeira vez que os protagonistas do longa McKenna Grace e Mason Thames trabalham juntos. Ou seja, isso aqui já deu uma bela ajudada nessa química dos protagonistas, mas aí vem a cereja do bolo. Há boatos de que esse casal também tá namorando na vida real. Por fim, eu vou te contar mais 3 coisas. A Alison Williams, que também protagoniza a história, foi uma das primeiras escolhas da Colleen Hoover pro papel. Já o Dave Franco também entrou pro projeto bem empolgado, porque essa é a primeira vez que ele vai sair da sua zona de conforto e entrar num papel com drama e romance. Ah, e pra fechar, quem assina a direção é o Josh Boone, que nos entregou A Culpa é das Estrelas. Ou seja, depois disso tudo, a gente precisa correr pros cinemas no dia 23 de outubro pra assistir Se Não Fosse Você, né? Qual o mais difícil, assim, um processo mais difícil? É vender o filme? É conseguir um patrocínio? Não, eu diria que é a ideia principal. Porque o que faz um filme ser bom é a espinha dorsal.
a história, né? Então, às vezes, você tem uma história muito ruim e a história ruim não vende. O que vende é a história boa. Então, achar história boa é muito difícil. E, normalmente, quando é muito boa, alguém já comprou essa história, alguém registrou. Então, é muito difícil achar e pensar nas histórias que vão virar filme um dia. É muito difícil. Nossa! É tipo um vendedor com um produto que ninguém quer comprar. É, praticamente. Mas é muito difícil, porque tem muito produtor com filme bom e que tá segurando essa obra. E você quer essa obra, você não consegue. Mas segurando por quê? Porque, ó, nesse último filme, por exemplo, a história é sensacional, mas a pessoa que tinha os direitos estava cobrando $100 mil da gente, porque ela sabe que a história é boa. Sim. Ela sabe que a história vende. E se vier um produtor maior do que eu, com certeza ele vai pagar os $100 mil ali na cara. E normalmente, um direito autoral de uma obra, você pode pagar 10 mil, 20 mil dólares. Numa obra muito boa, você consegue ter o direito dessa obra por alguns anos. Então, esse que é o problema. A história é muito boa, a pessoa sabe que tem uma história sensacional, que pode vir um Spielberg, um Scorsese comprar essa história e você tá tentando negociar com essa pessoa que tem várias em cima. E aí hoje, qual é a grande dificuldade que você enfrenta lá em Hollywood? Tá muito difícil comprar boas histórias, você não acha boas histórias disponíveis o tempo todo, as boas histórias já têm donos, então a dificuldade que eu tenho hoje, por exemplo, é isso. Eu tô há mais de 2 anos tentando achar 2 histórias, uma de terror e um live action, não consigo achar. As boas já foram compradas, é muito difícil. Tem que ser alguma coisa nova, né? Ou você contrata alguém para escrever e não fica do jeito que você imagina, a história não é perfeita. Você tem que tentar encaixar alguma coisa, mas as pessoas acham que assim, qualquer história vira filme, mas não, tem o timing certo. Quando a gente vai fazer uma produção nova, faz um estudo dos próximos 5 anos, que é mais ou menos o tempo que o filme ele vai ser produzido. Então, não é qualquer filme que você vai comprar que vai ser um sucesso. Às vezes, um filme que fala da Segunda Guerra já está esgotado, o pessoal não quer mais ouvir. Todo mundo já falou da Segunda Guerra. Então, qual tipo de filme hoje que está bombando? Mental Health. É o tipo de filme que as pessoas querem assistir. Mas eu não sei se daqui 5 anos vai ser isso. É o momento de agora. Ainda Estou Aqui, por exemplo, ele é um exemplo maravilhoso disso. Porque o que o Brasil passou na ditadura de governos autoritários, Estados Unidos, Rússia, esses países estão passando agora. Sim. Então, por isso que foi um estouro. Tem o timing correto de se lançar um livro. E o Agente Secreto é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Também se passa na ditadura e tá bombando por conta dessa situação atual. Às vezes, se fosse lançado há 10 anos atrás ou daqui 5 anos, não teria o sucesso que está sendo hoje. Então, é o timing, sabe? É o timing de lançar o filme. A gente vai pro comercial e volta já. Olá, estamos de volta em cenário diferente, porque agora começa o Cine News. Esse é o nosso jornal com as principais notícias do cinema. Quem chamou a atenção durante a estreia de Tron Ares, veja bem, nos Estados Unidos, gente, foi um personagem que saiu justamente da ficção. O robô humanoide Optimus apareceu no tapete vermelho ao lado do elenco do filme da Disney. O modelo da Tesla interagiu com os atores da franquia, que conta a história de uma IA que cruza a barreira do digital para o mundo real. Tron fez sucesso na década de 1980, seu tempo, Leandro, não o meu, e retorna muito mais tecnológico do que nunca. Mas eu fiquei com um pouquinho de medo. Deve ter sido um tempo bom, não era nascido nessa época. E começa essa semana a tradicional Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Serão exibidos 373 filmes de 80 países. E 15 desses filmes, sabe, Lívia, disputam vaga no Oscar de 2026. A Netflix terá a maior participação já feita até agora, com estreias importantes, como Frankenstein, de Guillermo del Toro. A nossa Cleide Clock participou da premiere em Hollywood e gravou a exposição dos figurinos do filme. Olha que bacana. Só luxo, hein, Lívia? Lindo, tudo lindo. Será que isso vem pra cá também? Tomara. Bom, o Festival Internacional de Cinema de São Paulo começa na quinta e vai até 30 de outubro. Aproveitando, o Leandro falou aí da nossa Cleide Clock, a nossa correspondente em Hollywood, a gente tem uma novidade. A Cleide gravou uma entrevista exclusiva com o ator e com o diretor do longa O Último Episódio. A gente falou dele no último domingo. Isso é legal, essa história, né? Muito legal. O filme traz a história de um jovem que inventa até o último episódio de Caverna do Dragão, justamente para impressionar uma garota.
E a gente trouxe os bastidores dessa história. Dá uma olhadinha. Quero ver. O filme, ele já surge muito conectado às minhas coisas, é uma história ficcional, esses personagens não existiram, mas eu acho que sempre teve muito conectado, porque é um filme cuja história se passa na porta da minha casa. Né? Eu moro naquele lugar até os dias de hoje. Uma gatinha da escola aí? Jamais, não tenho nem idade pra isso. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso muito gravar esse último episódio. E como é que a gente vai fazer? Eu fui atravessando a história dos personagens com a minha. Acho que eu fui fazendo um grande caldo entre ficção e realidade, porque eu me vejo nessa história, mesmo ela sendo uma história ficcional. Então, acho que o filme ele é semi-biográfico nesse sentido. E, Matheus, o que você conhecia dessas fitas de Caverna do Dragão, de disco, de Robocop? Qual referência que você já tinha ali dessa história? O que foi tudo novo para ti aí também? Então, ser bem sincero, não conhecia nada. Eu falo que são experiências e oportunidades que a arte nos proporciona, né? Então, de certa forma, eu, Matheus, nunca teria a oportunidade de voltar para 1991 e viver tudo que eu vivi. Você gosta do Caverna do Dragão? Uhum. Sei como acaba o Caverna do Dragão. Larga de ser mentiroso. Eu tenho a fita. Então, vou até sua casa e você me mostra. Quando eu entrei a primeira vez na casa do Eric, na casa do meu personagem, eu me encantei. Eu vi aquele chão vermelhão, aquela televisão antiga, no meu armário também, aqueles desenhos, o Walkman. Eu nunca peguei um Walkman, não sabia como usar um Walkman. Todas essas coisas que vão nos ajudando a entrar em uma época que a gente não viveu e que não volta mais. Feliz aniversário! Tradição! Caverna do Dragão. Mas pera, é doido, igual seu pai. Por que eu não sei nada do meu pai? Por que meu pai morreu? Eu acho que o último episódio, ele é um filme que pode emocionou você, me emociona, talvez vai emocionar seu filho igual, vai emocionar outras pessoas, porque eu acho que é um filme em camadas, e a gente, é nítido, né? Você ouve a fala do Matheus, a gente se preocupou muito com isso, mas mais do que isso, eu acho que a gente depositou nesse filme também uma carga emocional muito grande. Mas, Maurílio, vocês sempre colocam, né, no filme de plástico, essas suas Minas Gerais, essa periferia, né, a pé na rua, que é tão Brasil, né? Por que você acha que é importante a gente mostrar esse Brasil que às vezes não está no cinema? É necessário que outras histórias sejam contadas e é necessário que outras geografias ocupem o espaço cinematográfico, ainda que essas histórias sejam universais, né? A gente vai apresentar na Feira de Cultura, hein? Aí dá o dia, não tem nada pronto, aí o que a gente toma no toba, né? A gente pode fazer alguma música do disco novo do Rem. Eu coloco os meus vizinhos, eu coloco a minha vida, a gente coloca os nossos nos filmes, porque isso também é importante, isso diz muito sobre o que é filme de plástico, o que é a minha filmografia, o que é a nossa filmografia. Então, nesse aspecto, eu fico muito feliz de ouvir as pessoas falando sobre a emoção de ter visto o filme, porque eu acho que a gente está no caminho certo. Caramba, você é muito mandona! E você é um folgado preguiçoso! É agora ou é nunca. Vocês vão ficar reprisando esse negócio pra sempre. O povo fala também que nem tem final, né? Quem fala? Todo mundo fala, né, Jéssica? Larga a mão de ser meu coronga, E a gente tá sensacional em Repórter em Hollywood, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá bombando. Eu estou convidando 3 grandes influencers brasileiras com seus filhos e filhas para uma campanha de Dia das Mães. Bacana. Você não quer falar com seu filho? Ah, meu filho vai amar. Ele mora fora do Brasil, né? É claro que você vai voltar, Carlos Eduardo. Você sabe que ele tá fazendo faculdade de pistas na Califórnia, né, gente? Eu tô no aeroporto. Você não embarcou? Uma classe, garoto! O seu filho tá na Amazônia. A produção de moda desse filme, o que foi isso, cara? Porque eu falei, gente, ou de repente eles vão falar, baixo orçamento, vamos no Brás e vamos pegar várias bolsinhas, né? Só que aí, de repente, vocês meteram uma bolsa mesmo da Silvia Brás em si. Eu falei, gente, foi uma produção. Como que foi isso, assim, levantar essa... Foi uma super produção mesmo. Foi uma super produção. Primeiro que como é um filme produzido pela Amazon, é um filme que tem mais dinheiro, né? Do que esse que a gente fica 2 anos tentando captar. Ali, né? Depois a gente falou, desde quando eu chamei a Marisa Leão, o Thiago falou assim, olha só,
tem que ter uma verba alta pro figurino. Figurino é um personagem do filme, né? Exatamente, foi sobre isso. Então vocês têm que, por favor, até para poder ter a diferença entre a moda e a Amazônia, a moda tinha que ser high, né? Porque tem gente que bota um quite luxury. Não, a gente queria marcas. A gente... Não, e vocês são zero quiet, né, gente? Imagina. E na comédia você tem que subir um pouquinho, né? Rede Wi-Fi tem? Isso não é ótimo. É madrinha. Gaia Rara. Gaia Rara em dobro. É a senha do Wi-Fi. Eu comprei presente pra todo mundo. Só não precisava de tanta sacola, né? Que vergonha, pessoal. Dá pra mim que São Paulo já é sujo? Eu já levo pra lá. Agora, uma coisa que eu queria saber de vocês dois eu sei que vocês dois são muito figuras ali do improviso, até porque isso tá muito ligado no humor. E quando a gente fala de uma locação como a Amazônia, que já tem os desafios, né, da locação, como que vocês lidavam com a questão do improviso? No caso, Jesus mesmo. É muita oração, é Gaia Rara. Mas sabe o que a gente fez que ajudou muito também? Porque exatamente por ser nessa locação tão um pouco mais complicadinha, a gente às vezes tinha que pegar 2 horas de barco. Então a gente ficava brincando no barco já, improvisando, pra chegar lá e falar, Flavinha, a diretora, nós vamos fazer assim. Ela falava, então tá bom, então faz, aí chegava na hora a gente mudava tudo de novo também. Mas a gente ficava sempre com um texto muito fresco, a gente ficava brincando no caminho, porque era tudo muito longe. Tem um jacaré ali olhando pra gente. Ah, não. Será que ele tá olhando pra tua roupa, achando que de repente você matou um deles? Isso aqui é cobra, isso é piton. É outro departamento. Mas é réptil, amor. Deve ter uma sororidade reptiliana, com certeza. Ah, não, aí chega. Aí pirou. Cara, eu viajei. Aí, não, eu viajei. Enfia a língua na minha boca nessa altura. Como que tá sendo esse grande momento, assim, pra você de estar protagonizando, de estar encabeçando tantas histórias, de estar podendo colocar o dedo criativamente, assim, sabe? Como você tá... Toda vez que uma mulher como você, qualquer mulher em algum lugar, me fala uma coisa dessa, da importância de me ver nesses lugares como uma inspiração, pra mim é como se assim, já valeu. Você fazer um filme que seja a sua cara, entendeu? Você tem que estar ali presente em tudo. Claro que eu tive uma diretora maravilhosa, mas esse lugar de produzir, escrever, comandar, não é um lugar fácil, é um lugar exaustivo. Mas coisas como essa que você me falou hoje antes, e ver o filme na tela me dá muita felicidade. Welcome to the jungle! Eu preciso tirar da cabeça dela a ideia de vida que ela imaginou. Pra mim, existe um mundo além do seu. Você está sendo convidada para um ritual com plantas amazônicas. Bateu. E tem mais notícia aqui no Cine News. A nossa repórter Rebeca Orenstein foi dar uma passeada ali pelo Festival de Cinema do Rio, só pra ver as novidades por lá, né? A gente não podia ficar de fora. E a Rebeca é demais. É isso aí, Beca. Mais um Festival do Rio marcando presença aqui na cidade maravilhosa. E esse ano, a Premiere Brasil, que representa o cinema nacional, reúne o maior número de longas da história do evento. São 75, além de outras obras espalhadas entre curtas, séries e pilotos por cinemas renomados do Rio de Janeiro, como Cine Odeon, Estação Net Rio e Kinoplex São Luís. Essas produções vão disputar o troféu Redentor, que é o símbolo de premiação máxima do festival. Um detalhe muito importante é que o público pode votar e escolher os filmes que serão premiados participando ativamente do evento. Um destaque especial dessa edição é a COP30, que traz para o festival mesas de debate que discutem o desenvolvimento sustentável, a justiça climática e a preservação ambiental. A gente não pode ir contra algo que já está acontecendo, que está em movimento. Então, se está em movimento e a gente precisa falar de sustentabilidade, por que não falar através de arte, através de cinema, através de prêmios, através de cultura? E o Brasil tem que se apropriar disso, é nosso. Cheguei aqui no Cine Odeon, onde já vai ter a estreia da série Tremembé, que retrata a prisão dos casos mais famosos de crimes do Brasil. A gente sabe que a Jatobá foi um crime que chocou todo mundo, um crime muito brutal. Qual foi o maior desafio para você de interpretar ela? Foi o maior desafio da minha carreira, assim. Exatamente por isso, é uma tragédia, é um crime muito violento, que chocou muita gente. E ela ainda tá aí, né? Tem 2 filhos, tem a vida dela, é uma pessoa muito discreta, então tem essa responsabilidade de retratar uma história como essa, de levar, né, uma série que as pessoas gostem e queiram assistir, mas também trazer o peso de um crime como esse, que é muito grave, né? Tudo que aconteceu e tudo que ele implica, né? Então, essa responsabilidade mesmo do artista de contar essa história.
todo mundo aponta o dedo pra mim. Eu tô rica! E para terminar o Cine News de hoje, a gente não podia deixar de falar em 2 clássicos do cinema que estão de volta. Primeiro, sexta-feira 13, ai que medo, que vai ter filme novo. O 13º filme da franquia de terror está sendo preparado a 7 chaves. E com ele um jogo de videogame. Segundo a revista SFX, Linda Cardellini vai interpretar a mãe do assassino imortal Jason. Os detalhes, gente, ainda não foram contados, estão mantidos em segredo, mas já se pode dizer que será contada a história que deu origem aos assassinatos. Será? Será? Eles vão contar isso? E os fãs do bruxo Harry Potter podem comemorar. O filme Harry Potter e a Pedra Filosofal completa 25 anos no ano que vem e a Warner prepara um relançamento. Já viu isso? O estúdio divulgou um comunicado à imprensa anunciando uma homenagem ao longa, com celebração, produtos de edição especial e outras novidades. Os detalhes do filme também estão em segredo, mas os fãs podem esperar por um relançamento teatral global das aventuras do bruxo mais famoso do mundo no ano que vem. A conferir. Imperdível. Esse foi o nosso Cine News, então até a próxima. Tchau. Tchau. Tá com a língua azul igual a minha. Agora, eu queria entender um pouquinho dessa questão da tua relação com os atores lá em Hollywood. Quando você foi morar lá e virou um produtor realmente profissional do cinema, você passou a ter contato com todo mundo. Sim. Né? Como é que foi essa relação? Como é que tá sendo essa relação? Então, é meio estranho pro brasileiro, mas Los Angeles é praticamente um ovo, né? É uma cidade que tem 1 milhão de pessoas, mais ou menos, mas é um nicho muito pequeno nosso, né? Então, ter contato com os atores é diário, normal, né? Ator, diretor, produtor. Então, às vezes, você vê o cara, você viu um filme dele ontem, amanhã você tá conversando com ele. Comigo foi com o Miles Teller, que fez Top Gun. Sim. Eu assisti o filme dele, o Whiplash, um dia antes, dia seguinte eu tava no restaurante com ele, conversando. Bom, vamos pro intervalo? Vamos, o papo tá bom, mas a gente tem que dar o break, né? Tem que fazer o break e o Pietro continua com a gente aqui. A gente volta já. A Yoki, gente, tá com uma novidade inspirada no mundo invertido. É a pipoca Yoki Stranger Things. E ela tem um sabor misterioso, né, Leandro? Não, eu tô achando maravilhoso. É? Sim. Gela a boca e pinta a língua. Tô? Minha azul. Bem Stranger Things mesmo essa pipoca, né, Lívia? Com certeza. Então, garanta a sua. E devore antes que ela te devore. Eu adoro pipoca. Bom, vamos lá que a gente temos até pode muito ir comendo, assunto ainda. Mas agora é hora de quadro, né? Olha, gente, acabei de chamar meu marido de Benício. Benício é meu filho. Benício é nosso filho. Ai, Jesus amado. Meu Deus do céu. A gente paga esses micos. A gente fazia isso, né? Um erra o nome do outro. Tudo bem. Uma beleza. Mas sendo o nome do filho, tá tudo bem. Então agora, vamos pro quadro? Vamos. Chama ele. Eu que chamo? Chama, faz isso. Tudo bem. É a hora do nosso quadro Novidades da 7ª Arte. Estreia essa semana nos cinemas brasileiros o drama O Bom Bandido, protagonizado por Channing Tatum, Kristen Dunst e Juno Temple. A trama retrata a história real de Jeffrey Manchester, que ganhou fama e o apelido de Ladrão do Telhado depois de invadir mais de 60 estabelecimentos, a maioria lanchonetes. Manchester é preso, escapa de forma ousada e se apaixona durante o tempo em que fica num esconderijo. I need you to take the ink bomb out. If I do that, it'll blow up. Now if you do it quick. Oops. Já a comédia dramática Conselhos de um Serial Killer Aposentado conta a história de um escritor bloqueado e vivendo um divórcio turbulento que acaba envolvido numa amizade inusitada com um assassino em série. O filme tem no elenco Steve Buscemi, Britt Lauer e John Magaro. You talk are going to die talk. Okay, I think we can wrap up today's session.
Wait, what just happened? This will be the best thing I have ever written. I even thought of a title. What is it? E o detetive mais querido e brilhante das telonas está de volta ao Brasil. Detetive Conan, o pentagrama de milhões de dólares que conquistou o topo das bilheterias japonesas em 2024, vai levar o telespectador a uma busca eletrizante de Conan e seu fiel escudeiro a um criminoso rival. E agora, em outubro, o clássico O Mágico de Oz, filme de, olha só, 1939, será exibido nos cinemas nacionais. O filme chega às telonas pouco antes da estreia de Wicked, Parte 2, que traz um prelúdio da história contada sobre Dorothy. No clássico, a menina e seu cachorro Totó são levados para a Terra Mágica de Oz, quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós, no Kansas, Estados Unidos. There's no place like home. I am I. E a animação brasileira Eu e Meu Avô Nihonjin ganhou uma nova data de lançamento. Agora a produção chega aos cinemas nacionais em 16 de outubro. Na animação, o menino descendente de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil no início do século XX descobre a existência de um tio nunca antes falado. Dirigido por Célia Catunda, o longa-metragem celebra a diversidade, história de migração e intercâmbio entre o Brasil e o Japão, sem esquecer das dificuldades enfrentadas por esses imigrantes. Em busca de vida melhor. Ele pode não ser um samurai, mas ele é muito corajoso. O meu avô? É. Ji-chan! Eu expulsei o Leandro e a Lívia só para apresentar o quadro A Procura de um Astro. Então roda a vinheta. Então, por favor, entrem os atores Renan Rezende e Letícia Navarro, é isso, né? Tudo bem, prazer, tudo bom? Prazer, tudo bem, Pietro? Então, vocês têm 30 segundos para vender o peixe, vamos começar por você. Vamos lá, muito prazer, meu nome é Renan Rezende, eu sou ator, eu sou do teatro, faço teatro desde os meus 7 anos. Acho que eu tenho mais de entre 30 e 40 produções teatrais aí no currículo, não só como ator, também já dirigi, já fiz assistente de direção. Parabéns. Valeu, obrigado. E você, Letícia? Eu me chamo Letícia Navarro, tenho 25 anos, sou atriz, sou cantora, maquiadora artística e hoje eu invisto bastante no meu perfil no Instagram, faço algumas transformações performáticas, o que tá dando muito bom, tá sendo bem legal. Somos parte do elenco O Homem Mais Inteligente da História, também faço musical, já fiz, o último musical que eu fiz foi o Patrulha Canina, da Nickelodeon, foi bem bacana. Parabéns, Letícia. Então, vamos assistir o clipe que vocês vão produzir aqui. Vamos lá. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bem. Fez o café já? O café tá pronto aí? Posso? Senta aí, vamos tomar um cafezinho? Vem, vamos tomar um cafezinho. Eu não posso, eu tenho que sair agora, eu tenho que chegar cedo no batalhão. Porra, Beto, você chegou tarde ontem, tá saindo cedo de novo. O que tá acontecendo? Eu não dormi bem essa noite. Tudo bem? O bebê tá bem? Eu fico nervosa te esperando, ele sente, né? Ele não ganhou peso da última vez, né? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu pare de trabalhar? Se eu soubesse que você não ia sair, eu não engravidava. Tchau, tchau. Beijo. Fica, Beto, vem, só um cafezinho. Muito bem! Sensacional! Aê, parabéns! Muito obrigada! Olha muito aí, obrigada. Obrigado, meu amigo, valeu, obrigadão. Queria dizer que Kraus arrasou, nem precisa mais da gente. Obrigada. Na próxima a gente quer que vocês dancem e cantem. Por favor, chama a gente. Chama a nossa estatueta? Com certeza. Tem com peso. Kraus também. Nossa senhora, pesado. Obrigado, muito gente. obrigada, gente. Obrigado a todos. Isso aqui é muito importante. Esses são alguns dos talentos nacionais que a gente tem. Vamos lá. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, obrigado. tchau.